Existiu uma época em que uma única instituição não só guiava a fé, mas definia a própria realidade. Vamos mergulhar na Idade Média Europeia para entender como esse poder foi construído e como, de dentro dele, nasceram as sementes da sua própria transformação. Na base de tudo estava uma ideia central, o teocentrismo, a crença de que Deus era o centro de absolutamente tudo. E foi com esse alicerce que a Igreja Católica construiu um poder que ia muito além do espiritual, ditando as regras da política, da economia e do dia a dia por séculos. Mas a pergunta é: como uma estrutura de poder tão gigantesca assim foi construída? Bom, a resposta está na maneira como a Igreja se conectou profundamente com o sistema feudal. Esse domínio se apoiava em 4 pilares muito fortes. 1. Ideológico. A Igreja dizia que a ordem social, com nobres e servos, era a vontade de Deus. 2. Econômico. A Igreja era dona de aproximadamente 1/3 de todas as terras da Europa. Imagina o poder disso. 3. Político. O Papa, muitas vezes, tinha mais autoridade que os próprios reis. 4. Espiritual. A Igreja definia as verdades da fé e detinha o monopólio do caminho para a salvação. Dentro da instituição, havia uma divisão clara: o clero secular, que atuava no mundo, administrando igrejas e política, e o clero regular, que vivia nos mosteiros, isolado e focado na vida espiritual. Só que, claro, nenhum poder absoluto fica sem ser questionado para sempre. A partir do século XII, surgiram vozes que questionavam os dogmas e a autoridade clerical. Essas vozes foram rotuladas com uma palavra perigosa: heresia. Ser chamado de herege não era só uma discordância de ideias, era quase uma sentença. Significava ser visto como uma ameaça para toda a estrutura da sociedade. Os valdenses faziam uma crítica social. Inspirados por um comerciante que abandonou a riqueza, defendiam a pobreza, um contraste gigante com o luxo do alto clero. Os cátaros representavam uma ameaça teológica profunda. Eles propunham uma outra fé, baseada em 2 deuses, o bem e o mal, e até na reencarnação. Para a doutrina católica, isso era inaceitável. Diante dessas ameaças, a Igreja reagiu com força através de 2 ferramentas: a Inquisição e as Cruzadas. A linha do tempo mostra essa escalada. No final do século XI, temos a Primeira Cruzada, focada no exterior. 100 anos depois, essa mesma ideia de guerra santa se vira para dentro, contra os cátaros. Logo em seguida, a Inquisição é oficializada, criando uma máquina para perseguir quem pensasse diferente. A Inquisição funcionava como uma polícia da fé. Já as Cruzadas eram o braço armado. O objetivo oficial era reconquistar Jerusalém, mas as motivações reais eram variadas. A Igreja queria prestígio. Os nobres queriam terras, os camponeses buscavam se livrar da servidão, os mercadores queriam abrir novas rotas de comércio. Aqui, a história dá uma virada inesperada. As cruzadas, apesar de falharem militarmente, transformaram a Europa de um jeito inimaginável. Eis a grande ironia: a tentativa de salvar o mundo feudal acabou acelerando seu fim. Ao movimentar milhares de pessoas, as cruzadas reabriram rotas comerciais com o Oriente. Foi um efeito dominó. Rotas geraram feiras. Feiras fizeram as cidades renascerem. E dentro das cidades surgiu uma nova classe social, a burguesia. O burguês era o habitante do burgo, um indivíduo livre que não dependia de um senhor feudal e cujo valor vinha do comércio e do trabalho. Para essa nova economia funcionar, surgiram as letras de câmbio, os seguros e as ligas comerciais. A história da Igreja na Idade Média nos ensina uma lição. Quando uma força tenta controlar tudo de maneira absoluta, ela pode até se fortalecer por um tempo.
mas, ironicamente, ela acaba plantando as sementes de um novo mundo, um mundo que ela não previu e que, no fim, não conseguiu mais controlar.